Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje voltando para o Canadá, diretamente para Vancouver, para contar aqui com Gustavo Belloni Metzner como que está sendo esses 6 anos já morando lá em Vancouver e como está sendo essa experiência de vida e de trabalho. E aí Gustavo, tudo bem? Tudo tranquilo, Gabriel. Tudo beleza por aqui. E você? Tudo tranquilo, aqui tá excelente. E Gustavo, acho que já para dar o tom da conversa, acho que seria legal tu se apresentar, também falar quem que é você, tua carreira, né? Aí depois a gente chega aí como que foi essa ida, a tua chegada aí em Vancouver. Eu sou um desenvolvedor back-end, uns 10 ou um pouquinho mais anos aí. A maior parte do meu tempo como back-end Java mesmo. Tive um tempinho ali brincando com Scala por um ano e um pouquinho, mas voltei para o Java e estou no Java desde então. Aqui no Canadá também, no Java. Ó, como eu tô com o teu LinkedIn aqui, eu vou falar, são 13 anos de carreira já, como 13? passou dos Boa, 10. não passou dos 10. Eu não keep track. É. Eu não mantenho isso de saber quanto tempo. Meu currículo tava com 7 anos, lá uns 6 anos. Aham. Não, sei lá. Eu não tenho. Não, mesma coisa eu. Toda vez que alguém me pergunta, eu automaticamente abro o LinkedIn, sabe? Quando é uma call, se alguém me perguntar, já tá quase no autocomplete aqui meu LinkedIn, porque eu sempre abro só pra ler o paqueno, eu comecei mesmo. Então já é meu costume. Pegar umas dicas aí, pegar uns tips bons. É. Beleza. Legal, então, esses anos todos de carreira aí, e além desses anos de carreira, 6 desses foram em Vancouver. E eu queria começar te perguntando se já era uma vontade tua de ir para Vancouver, e aí depois passar para como que foi tu conseguir teu emprego aí. Cara, eu sempre quis ter uma experiência fora do Brasil. O foco maior era realmente melhorar meu inglês, não era imigrar e morar fora do país. Era alguma coisa como, vou fazer como chama aquilo que a gente sai para estudar inglês? Intercâmbio. Intercâmbio. Isso. A ideia era fazer um intercâmbio e melhorar o inglês, porque, cara, meu inglês era muito ruim, eu conseguia ler algumas coisas, mas eu achava que dava para melhorar e era melhor achar um tratamento de choque, assim, do que passar anos e anos na escola. Então, eu sempre tive essa ideia. É melhor eu me enfiar lá por alguns meses e ser obrigado a falar e aprender do que ficar em escola. E a ideia inicial era essa. A oportunidade surgiu, na verdade, da gente ter um intercâmbio em 2013, quando minha esposa pegou uma licença da empresa para aprender, fazer um intercâmbio mesmo, né? E inicialmente a gente foi para Toronto. Eu fiquei um mês lá, ela ficou 3. Em 2015 ela pôde pegar a licença novamente e ela já queria preparar as coisas para emigrar para Toronto, porque ela ficou apaixonada. Eu gostei, mas eu fiquei pouco tempo, né? Um mês eu não tinha ideia. E aí ela queria voltar para Toronto. Eu falei, não, vamos tentar o outro lado, né? Você já ficou lá 3 meses, você sabe como que é. Então é melhor a gente testar, ver como é o outro lado. E aí a gente tomou uma decisão. Em 2015 a gente voltou e aí eu fiquei bastante tempo, assim, fiquei um tempo maior, eu pedi as contas no Brasil para poder ficar 5 meses aqui, que é o período que ela ia ficar também. E, cara, assim que a gente chegou, foi uma coisa de é aqui. Se a gente vai emigrar, não vai ser Toronto, vai ser aqui. Porque a gente sentiu um negócio de... É uma cidade grande, mas se você vai um pouquinho mais para longe, você já tem sabe, esse feeling assim de interior. Então Sei. foi isso que fez a gente pensar em migrar. Mas a ideia inicial era só intercâmbio para aprender inglês e ponto final, voltar para o Brasil e tentar um emprego melhor, uma carreira diferente, assim, crescer na carreira. A ideia era essa inicialmente. Então teve a tua experiência de um mês, né? E tu falou que teu inglês era muito ruim, né? Eu lembro que eu também fiz intercâmbio para Toronto, para ficar 3 meses. E eu sempre falo que foi uma das melhores experiências para aprender inglês, não só para estudar lá, mas principalmente para entender onde as pessoas não me entendiam, fora da escola.
Porque uma coisa na escola, conversa fluía, quando eu ia conversar com alguém fora. Então eu comecei a entender que tinha um problema grande na minha pronúncia, então voltar no Brasil e continuar fazendo aula foi onde eu aprendi muito mais do que lá, porque agora eu já tinha noção que, tipo, meu era muito grande e ainda é na entonação, né? Tipo, onde tu coloca o estresse ali na palavra e tipo, tu coloca no lugar errado, já o pessoal não entende o que tu fala, né? Sim, isso acontece comigo mesmo aqui, 6 anos. Tem palavra que eu até eu não peço desculpa, assim, mas eu aviso que vou pronunciar errado. Aí, se alguém puder me corrigir, eu agradeço. Porque eu sei que eu ainda não consigo certas coisas. Mesmo 6 anos, não foi. Eu também não tenho assim na minha cabeça que um dia eu vou falar como um nativo. E eu não tenho esse objetivo. O meu inglês eu acho que é bom o suficiente para me comunicar, para trabalhar e tudo. Então nunca tive esse objetivo mesmo. Meu inglês era ruim, falando do inglês ruim. E, cara, eu melhorei muito no Brasil ainda por um livro que eu ganhei de presente de um amigo. O nome do livro é O Novo Inglês Sem Esforço. Assimil, O Novo Inglês Sem Esforço. Tem o nome em inglês mesmo, mas eu não lembro, mas esse era o nome do livro e é um livro bem antigo, então tem alguns erros. E, cara, a pessoa que tiver a oportunidade de achar esse livro, eu altamente recomendo. Se você não tem nada de inglês, seu inglês é muito ruim, ele vai te ajudar muito, porque ele te ensina a como pronunciar as palavras, e a estrutura que ele tem é uma coisa excelente, porque você fica repetindo, e é uma ideia que você faz 15 minutinhos por dia. Então foi uma coisa que realmente mudou minha vida. Eu conseguia melhorar muito meu inglês, e quando eu cheguei, na verdade, quando eu voltei, eu estava num nível muito bom, que eu fui diretamente pro último estágio da escola. Claro, o último estágio da escola não quer dizer que você é fluente, você ainda tem muito a aprender, muito a corrigir mas foi uma coisa muito boa, assim, de ver o quanto eu consegui melhorar usando um livro e seguindo aquele livro, e também fazendo outras coisas, tentando assistir coisas sem legenda. Mas foi uma coisa que mudou minha vida mesmo, esse livro. Tá bom, beleza. Então já foi diferente, né? Os próximos 5 meses que tu passou aí. Sim. Foi bem voltado pro IELTS e CELP, pra imigração. Sim. Eu queria ainda perceber por quê. Que tu comentou agora, assim, que quando chegou em Vancouver, ficou claro que era lá, né? Não Toronto. Mas o que tu viu além desse modo aí de interiorzão? Tu falou longe do centro, mas o que mais que tu viu que tu achou muito melhor em Vancouver do que Toronto? Até porque eu só fui pra Toronto e, cara, eu gostei muito do lugar. Eu gostei muito, eu quero voltar. Eu sei que o Canadá é grande, mas na minha cabeça Toronto foi uma experiência, assim, sensacional. Caramba, como é que eu acho que pra mim foi mais o que eu senti quando eu cheguei aqui, entendeu? Não foi, não que eu não gostei de Toronto, mas quando eu cheguei aqui eu senti que se eu vou emigrar tem que ser esse lugar. E obviamente a gente já ouvia falar, o weather é muito melhor lá, você não tem a neve. Se você morar na Grande Vancouver, né, você não tem a neve que você teria em Toronto. O verão é mais, não chega a ser tão quente, então é um clima mais controlado, assim, talvez mais estável, um pouco mais perto do que talvez a gente teria em São Paulo, não sei, mas, cara, foi o que eu senti, só não foi uma coisa de comparando essas coisas. Talvez para minha esposa, como ela cresceu no interior, ela é do interior de São Paulo, do interior, ela é de Sorocaba, então não é nem interior, assim. E ela sempre procurou isso, apesar de ter morado anos em São Paulo, ela sempre teve isso de eu quero voltar e estar num lugar mais tranquilo. Então,
Isso foi, ó, foi bom ter falado disso, porque isso foi uma das coisas. Você percebe que aqui as coisas são mais tranquilas, não é? Toronto ainda tem aquilo de uma cidade maior, é o centro financeiro, essas coisas, as coisas, elas são mais. Não que elas são mais rápidas, mas as pessoas são mais agitadas, as coisas são mais corridas, entendeu? Em Total, relação ao total. que a gente vê aqui. Ah, Então, isso foi uma das coisas. A gente queria ter um estilo de vida mais calmo, uma coisa mais tranquila, assim. Não que você não possa ter em outros lugares, mas entre os dois lugares que a gente esteve, a gente preferiu Vancouver. Então, foi entendi. mais nesse sentido. Tá bom, entendi. Não faz sentido. Eu tenho que ver ainda os outros lugares. Tem. Vejo as fotos e sempre vejo muitos lugares com natureza bonita, assim, Sim. montanhas. Então, eu sei que se eu for para. Até porque é uma viagem longa daqui, né? Cara, se eu for. Eu quero com certeza ir para Toronto, porque tem aquela conexão Ah, sim. emocional ainda do intercâmbio. Mas tem que fazer alguma trip por aí. Em 2015 eu passei lá. Antes de vir pra cá, a gente fez questão de passar lá Aham. pra ver. Tava no finalzinho do inverno, a gente passou pra ver como que tava, como que era, e depois veio pra cá. Aham. Legal. Exatamente nesse sentimento de ver como que Nostalgia. é. Bem legal. Tá bom, então agora eu queria passar para o momento da tua decisão de ficar aí, né? Então, tu já foi fazer o curso na segunda vez, voltado pro IELTS, então eu imagino que já era pensando em fazer a migração. Tipo, Depois da experiência que a gente teve em Toronto, sim, a ideia era aham, emigrar. Por isso que a gente veio conhecer Vancouver, né, BC, e ver como seria a vida aqui e fazer a comparação para qual a gente iria emigrar. Então, uhum. sim, a E aí segunda os vez que a gente veio, o objetivo era esse. já foi esse, legal. E aí os próximos passos foram, tipo, volta pro Brasil e começa a fazer entrevista, ou tu conseguiu daí mesmo fazer entrevistas e ficar? Então, eu fui para vários networkings, vários, que é uma coisa que eu aprendi aqui, que a networking tem um valor imenso. Eu não sei como está no Brasil agora, depois de quase 7 anos que eu não estou mais lá, então eu não sei. Mas eu aprendi o valor do networking, então eu passei aí para bastante evento para conhecer as pessoas. E lá eu entendi que pelo menos 6 anos atrás você não conseguiria imigrar sem um visto de trabalho. A empresa não ia te sponsorar. Não existia, mas o processo era, pelo que eu entendo, era caro Uhum. e custou, assim, muito custoso, tempo e valor para a É empresa, então longo, eles né? não tinham muito interesse. E ainda Uhum. você tinha coisas como, você precisa ser um cargo elevado, tipo, você tem que ser manager, tem que ser senior de alguma coisa. Não dá Uhum. para, você é um back-end developer, júnior ou intermediário, não dava para te colocar no meio desse processo de sponsor. Tinha umas regras lá, então falei com muita gente, fiz bastante entrevista estando aqui, na época que eu estava estudando o inglês, o IELTS para imigração, mas a resposta era sempre a mesma, né? Não dá porque você precisa de visto. Então, Uhum. a, a gente fez o que praticamente, eu vou chutar um número aqui, uma porcentagem, mas eu acho que está bem próximo do real. Praticamente o que 95% dos brasileiros fazem, que é estuda, porque aí você tem o visto de estudo e trabalho. Como a gente é um casal, minha esposa resolveu estudar, porque TI é mais fácil de achar emprego, então a ideia era que ela estudasse a área dela e eu focaria em achar um emprego. Essa foi a ideia. Então, como que a gente fez? A gente voltou para o Brasil, eu já tinha pedido as contas, certo? Em 2015, para poder vir para o Canadá estudar inglês. Então, aí eu fiquei em casa, tomando conta dessas coisas, resolvendo, falando com faculdade, com universidade aqui, nas que ela tinha interesse, vendo transferência, fazendo todas as aplicações para ela. Ela continuou trabalhando normal, até que chegou um momento que foi tudo aprovado. Ela foi aprovada na universidade.
Nossas vistas saíram, aí ela pediu as contas e dia 26 de janeiro de 2016 a gente chegou aqui. Foi, foi esse o negócio. Não é uma coisa absurda, o processo, talvez as pessoas achem que é complicado. É difícil porque você tem que pesquisar bastante, aí tudo em inglês, não tem. Muda um pouco a forma, Não né? é, Não é que nem no Brasil, então, então. de faculdade, os nomes que eles usam. Porque Exatamente. college confunde muito tipo de Exatamente. coisinha. College, você acha que é escola, mas não é É, colégio, é sim. faculdade. Então, tem bastante coisa. Aí você tinha que ligar para eles, ver como fazer transferência. Aí, para mim, era a primeira transferência internacional que eu estava fazendo na vida. Aí foi uma bagunça, não conseguia entender as Hum, coisas. Aí tinha aquele negócio: será que o dinheiro vai chegar lá? Será que a aham. transferência vai sair a tempo? E aí tem visto tudo. Então, como ela estava estudando, ela tinha visto de estudo. Como nós somos casados, eu tinha o direito de ter o visto de trabalho. E isso muda completamente, porque a partir do momento que você tem um visto de trabalho, você pode aplicar para qualquer vaga da sua área ou outra. Você está a eles chamam de Open Work Permit. Então você tem a permissão de trabalhar em qualquer coisa, quase qualquer coisa. Tem umas restrições lá que eu não lembro. Isso. Pra gente em TI, né? Facilita muito, né? Vaga tem. Ah, sim. Eu acabei de lembrar quando você falou que quando eu tava no Canadá, teve um dia que eu tava com a camisa, eu tinha acabado, antes de ir pra lá, pra passar esses 3 meses estudando, eu fui num evento chamado Scrum Day Brasil. Eu tinha a camisa do evento e eu tava no metrô, dentro do metrô, com a camisa, e um cara veio falar comigo e começou a perguntar ali, já fui pro Brasil, trabalhei com Scrum, sei lá. E aí começou a fazer várias perguntas. Você tem visto de trabalho? Eu falei, não, só de estudo. Ele, pô, tipo, a gente foi conversar, sei lá, uns 20 minutos. Ele falou, olha, Uhum. fica aqui meu contato, se um dia tu tiver visto, fala comigo, mas sem a gente não faz. Tá? É a mesma coisa que você falou. Aí eu falei, mas não Exato. dá pra tentar? Porque eu fiquei interessado na hora, né? Fiquei empolgado na Uhum. conversa. Ele falou, demora muito e falou, a gente não pode esperar, sabe? Tem outras pessoas aqui, então não dá pra esperar. Esse é o ponto. Ele não vai. A não ser que você seja uma pessoa indispensável, que é muito raro de acontecer, ter só você, num país de 30 milhões de pessoas, ter só você que sabe aquilo. Uhum. Pode acontecer, mas é raro. Então eles não vão gastar tempo com isso, sendo que eles conseguem É. achar alguém aqui. Isso Acho que é hoje em dia tá verdade. mais fácil. Eu não sei. Eu tenho a impressão que tem muito mais gente esperando um tempão ainda do Brasil. Às vezes trabalhando remoto para empresa, sabe? Eles pagam meio que por fora, como se fosse tipo um PJ, até conseguir. Acho que hoje em dia tem As mais. coisas mudaram muito. Tem um É. processo aqui de BC que ajuda bastante na imigração, chama. O nome antigo era BC Tech. Eu acho que ainda chama assim, PNP BC Tech, alguma coisa nesse sentido. E eu tenho quase certeza, tem que dar uma pesquisada para confirmar, mas eu acho certeza. Não vou falar certeza, eu acho que depois, eu acho que dá para você aplicar nisso do Brasil, e se você tiver alguma empresa que se interesse, porque é meio que um sponsor pela. Como que é? A gente não tem estado aqui, a gente tem No província. estado. Do BCNP, BCPNP, BCTech. Então, esse site do BCPNP, o BCTech, lá tem as explicações, mas até um amigo meu perguntou recentemente, pelo que eu olhei lá, você consegue hoje fazer através do BCTech, você consegue acelerar o processo, porque facilita demais a imigração. Por exemplo, se você é aprovado nesse BCTech e a empresa ela vai te. Não é bem sponsorar, ela te dá uma carta falando, ó, Um convite, né? é tipo um convite. Né? Aí a Uhum. partir do momento que você tem isso, você aplica para o visto, como você tem essa carta e é pelo governo de BC, você consegue visto de trabalho, aí você já ganha 600 pontos no processo de imigração federal, então facilita muito. Eu acabei usando esse processo do BCTech para finalizar minha imigração, porque facilitou demais.
Uhum. Foi numa época que estava muito mais difícil. Imigração, eu digo, para pegar a residência permanente. Então, Tá. ajudou demais. E Porque de trabalho tu já tinha, né? eu já tinha, Já. Sim. e eu tinha inicialmente eram 2 anos, porque era o curso da minha mulher por 2 anos. Depois ela podia aplicar para um outro visto que eles chamam de PGWP, que é um visto que, como ela cursou, acho que 2 anos, a faculdade, não lembro como que é a regrinha certa, mas você cursa um período e você ganha o direito de aplicar para esse visto para Sim. trabalhar na área e que você estudou. Então, isso fez meu visto estender ainda mais. Então, eu tive, acho que, mais ou menos 4 anos, que é o tempo suficiente para você ter experiência de trabalho aqui e poder aplicar para residência permanente. Boa. É assim, Claro, quem tem que estiver fazer ouvindo, teste de busque por cura inglês. melhor, mas se eu me lembro daquela Ah, época, sim, assim, sim, isso é sim. uma paradinha de que se tu estuda 2 anos, tu tem depois que se forma mais 2 anos, né, de visto, algo assim, né? Isso, alguma coisa assim. É, se tu estudar Eu não 4, tem sou mais 4. consultor de, É, de imigração nem nada, é só a experiência que eu tive e os nomes dos processos, essas coisas que eu lembro. Mas as é regras isso. tem que procurar, porque a gente. é, as coisas mudam, né? Eu nem sei como que estão as regras, mas porque eu não preciso mais ir atrás. É isso, é isso. Não, se tu quiser É. mesmo, quem quiser fazer tem que lembrar quais são os Ah, sim. nomezinhos, tem que lembrar que tem o visto de British Columbia, né? Tipo, tem o visto de. É, Acho que o Winnipeg tem um programa dele, então tem várias exato. províncias que Cada tem seu província tem o seu programa. programa. É. Então tem vários canais no YouTube especializados nisso, tem várias Sim, entidades, sim, tem advogados brasileiros que trabalham daí só para ajudar, então pelo menos aqui tu deu para exatamente. entender como foi o teu processo. Legal, agora deixa eu passar para. Porque aí tu começou a aplicar para as vagas, né? Certo. Sim, sim. E Com quantas visto entrevistas de tu trabalho, fez? essas coisas. Ah, cara, eu fiz bastante, hein, porque, Aham. cara, o processo de entrevista era muito diferente do que eu estava acostumado. Não vou falar que era uma coisa mais rígida, mas primeiro que você tem ainda a barreira da língua. Eu conseguia conversar com as pessoas na rua, mas entrevista era outra coisa. Você tem a pressão da entrevista e eu sou uma pessoa que eu fico, eu não sou ansioso, mas entrevista de emprego mexe comigo. Aí eu fico muito ansioso. E aí já me deixava muito nervoso, eu esquecia o que eu tinha que falar, e era difícil responder as perguntas. Mesmo eu tendo a experiência, eu não conseguia lembrar das coisas para poder explicar o que eu fiz com certas tecnologias, a experiência que eu tinha. Então, foi bem difícil. Eu não contei quantas, mas eu acho que eu devo ter feito até achar o, o primeiro emprego aqui. Eu devo ter feito umas 8, 9 entrevistas, assim, ou Bom, mais. não é tanto assim, né? Então, acho que tá ok. Porque é o tempo de tu É, aprender, entender como funciona, é ok. Novamente, sim, se tu sim, tem um sim. consultor, a pessoa normalmente fala como que funciona o processo aí, né? Tu foi sozinho, então acho que Ah, foi ok. eu vi, eu sabia as empresas que eu já tinha visitado, que eu queria aplicar, eu fiz as aplicações, eu conhecia, e aí foi testando, vendo, e assim, eu aprendi que entrevista é prática. Se você não Total. entrevista, você não. Isso é uma coisa que eu não tinha noção, porque as entrevistas do Brasil eram diferentes. Aqui é muito. Eu acho que o Brasil hoje está assim, mas é muito teste, é muito. Faz design interview. Então, eu não tinha experiência com isso, eu nunca tinha feito isso. Então, para mim, foi muito difícil. E olha, eu cheguei a pensar em começar. Não que a gente precisasse, mas eu não queria ficar trazendo meu dinheiro do Brasil. Eu ainda tinha um pouco de dinheiro lá, eu não queria ficar trazendo para pagar as coisas, porque a universidade aqui é relativamente caro para aluno internacional, então a ideia é que eu conseguisse emprego para parar de trazer dinheiro do Brasil. E uma das soluções que eu tinha achado,
eu coloquei um período para mim de eu precisava achar emprego em um mês. Eu queria minimizar a quantidade de dinheiro que eu estava trazendo no Brasil. O dólar não era tão caro, mas era caro. A conversão não era. Você perdia muito dinheiro nisso. Então eu coloquei esse tempo. Aí minha ideia era que se eu não conseguisse, eu ia Starbucks, alguma coisa, só para ter uma renda e continuar procurando. Praticar o inglês. E também, isso ajudaria demais. Mas não é nenhuma vergonha nem nada. Eu acredito que tipo, é só um trabalho. Tem pessoa que acha que não deve fazer isso, Mas nessa, tem um amigo meu, foi há muito tempo atrás, que ele foi estudar inglês na Irlanda. Ele já falava relativamente bem, né? Tipo, o padrão da gente brasileira, assim. Eu lembro que a gente fazia estágio, ele era quem falava melhor. Quando tinha que falar alguma coisa em inglês, era ele. Ele foi pra Irlanda, e ele percebeu que ele tinha dificuldade. E é um cara que tinha relativamente bastante dinheiro, assim, sabe? Mas ele foi trabalhar como bartender por isso, sabe? Ele falou, ele queria achar um lugar, ele não tentou café, porque ele falou que ia se comunicar mesmo, então ele tentou no bar mesmo para tentar trocar ideia com as pessoas, para praticar, sabe? E ele falou que foi muito bom, então ele saiu do trampo dele de developer, foi trabalhar como bartender novamente, sem precisar, porque a família dele bancava tudo, mas o trampo serviu muito mais para ele praticar, e ele fala que foi uma das mudanças, né? Porque o que ele falava na escola de inglês, todo mundo entendia, mas quando ele ia pro bar, assim, ele sentia dificuldade e começava a ter o feedback, assim, cara, o que as pessoas não entendem que eu falo? E aí voltava com o professor para trocar uma ideia sobre isso. Isso é uma boa estratégia. O meu caso seria basicamente isso. Como eu não tinha como ser bancado, infelizmente, aí eu tinha que ter uma fonte de renda e poder praticar um pouco mais, porque eu senti isso, que na hora da entrevista o inglês dava aquelas travadas e estava sendo difícil. Então fiz entrevistas em algumas empresas aí, em várias empresas, na verdade, e eu tinha na minha cabeça, eu tenho mais uma entrevista, e se eu não passar, o próximo passo é aplicar para vagas que sejam em café, em restaurante, alguma coisa que eu possa ter uma renda e praticar meu inglês. E eu vi uma entrevista, eu não lembro o que era, e a pessoa recomendou um livro, como ele se preparou para uma entrevista na Amazon. É o Crack the Code? Exatamente. E eu peguei e comprei esse treco, falei, vamos ver se esse negócio é minha salvação. E comecei a tentar resumir ele. O livro é relativamente... eu vou falar que ele é grande, né, pelo tema, né? Então ele acaba sendo grande, assim. Um livro sobre entrevista, como se portar na entrevista. Achei ele é meio grandinho, assim, pelo tempo que eu tinha. Eu comecei a resumir ele, vi os pontos, as coisas. Aí eu me preparei. Acho que eu nunca me preparei tanto na vida para uma entrevista. E aí eu fui para essa entrevista e, cara, eu consegui a oferta no dia. No dia, assim, o cara saiu, teve a entrevista com os líderes técnicos, aí eu tive um teste lá de código, depois meio que um design interview, teve um design interview, e depois teve uma entrevista que eles fazem, bem comum aqui, cultural, para ver se as pessoas de outra área conversam com você. Sim. Isso, para ver se você... Cara, se culturalmente tá alinhado, você tá alinhado, né, com a exato, muito obrigado. Não, total. Eu acho que até que é a parte mais importante, na real, assim, tipo, quando eu participo do processo, assim, que eu presto mais atenção, né, quando eu sou entrevistador, assim, é nisso, a parte cultural, que é a mais difícil de mudar, né? Então essa foi Sim, exatamente. E aí, depois disso, eles saíram lá e o cara já veio com uma proposta, tem isso aqui. Eu falei, caramba, e agora? Caramba, que legal. Aí tava dentro do que eu tinha pedido. Na verdade era um pouco mais até do que eu tinha pedido. E aí, eu falei, aí ele falou assim, você tem uns minutos aí pra pensar. Aí
Aí Eu não tive que pensar, mas é foda. eu queria ligar pra minha mulher e ajudar ela. Consegui. Aham. Aí eu liguei pra ela rapidão assim e falar, eu falei, você já aceitou, né? Eu falei, Aham. não, me deu uns minutinhos, mas assim que ele voltar, aceito. Aí eu aceitei e tal e comecei. E o, o recrutador, ele me ligou e perguntou o que aconteceu. E por quê? Ele falou, cara, normalmente eles levam uns 2, 3 dias para tomar decisão. Por que eles... Ah, não sei. Não, cara, mas assim, eu acho que aquela foi minha melhor entrevista, porque eu me preparei muito. Uhum. Porque não que fosse meu último recurso, eu ia continuar procurando. Aqui eu ia mudar o foco um pouquinho, como eu expliquei como ia ser a estratégia dali pra frente. Mas foi bem legal. E, cara, eu gostei tanto da empresa que eu fiquei lá 6 anos, quase 6 anos, 5 meses, 5 anos e 11 meses. É Foi bastante muito tempo. legal. Era Java Developer e eu acabei saindo recentemente. Foi outubro, novembro do ano passado, assim, pra seguir novos rumos aí na minha carreira. Uhum. Então valeu a pena, né? Foi a entrevista que fechou. Então o livro realmente Foi. ajudou. Certo. Ajudou muito. E Ajudou o que muito. que tu lembra assim? Tipo, tem alguma coisa aí do livro que tu pegou, assim, que chamou a atenção e fez tu mudar a forma que tu Sim, participava? sim. Se você tá pensando em alguma coisa, fala. Porque a pessoa que tá te entrevistando não sabe o que você tá pensando. E às vezes a sua linha de pensamento tá correta. Talvez você não chegue no resultado, mas é interessante para eles entenderem como você tá pensando. O seu processo é mais importante, talvez, do que o resultado final. Então, Uhum. isso foi uma coisa que mudou demais, porque eu paro demais para pensar e eu deixava a entrevista muito chata, monótona, porque eles, eles ficavam esperando eu responder, eu trazer alguma coisa, só que eu estava pensando ainda. Então, isso mudou. Eu parei de simplesmente ficar quieto pensando. A- o que eu estava pensando, eu falava em voz alta. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu tentar isso na sprint, será que dá? Melhor a fazer isso. Eu acho que vou colocar um teste aqui. Então, esse tipo de coisa foi o que mudou e isso eu uso até hoje para tudo. Quando eu estou discutindo alguma coisa por exemplo, com um team lead, alguma coisa que a gente vai fazer, eu não fico simplesmente guardando o meu pensamento até eu chegar numa conclusão e falar aquilo. Eu vou falando o que eu estou pensando, o que eu estou achando das coisas. Pô, isso é bem legal você falar, porque isso se aplica, como você falou, você ainda usa isso, né? E às vezes, quando tu fala tua linha de Sim, pensamento, alguém consegue pegar dali, né? Ah, não, agora tu só precisa fazer isso, né? Tipo, a gente consegue sim, sim. complementar ali, Porque trabalhar junto. às vezes você acha que você não teve uma ideia legal, mas você teve. Você só não teve tipo, uma outra perspectiva de como usar aquilo. Talvez Uhum. alguém te ouvindo e falar, mas a gente pode usar isso aí para aqui, se a gente modificar aqui e tal. E isso mudou bastante para mim. A partir dali eu vi que não dava para guardar o que eu estava pensando para mim. Uhum. Se você tá nesse tipo de situação, você Uhum. tá ali trabalhando, discutindo alguma coisa, você fica sempre guardando para você. Eu vi que, depois do livro isso mudou. Putz, interessante. Eu nem imaginava o que tem nesse livro. Eu ouço várias pessoas falando sobre ele, mas eu nunca parei. Eu não imaginava, assim, que tinha esse tipo de dica. Achei que era muito mais sobre a parte técnica, sabe? Não sobre a parte comportamental, assim. Não, é como um todo. Eu acho que vale a pena por isso. Entendi. Eu, olha, agora eu tenho certeza absoluta que eu vi nesse livro. Esse livro foi. Eu não lembro desse livro, lido nenhum outro livro sobre entrevista. Porque o cara ele tinha muita experiência em entrevista, ele já tinha entrevistado em todas as grandes empresas aí. Então ele dá essas dicas de comportamento mesmo, não só de aprende esse algoritmo e aquele, isso vai cair, esse tipo de teste cai. Não é só isso. Realmente tem coisas de comportamento que você deve fazer, o que você deve falar, o que você está pensando, essas coisas. Que legal. Putz, agora eu vou ler. Eu até escrevi aqui. Tu começou a
falar das dicas, eu já escrevi aqui na minha Cara, lista. é bom, é bom, Ah, vale a pena. tá. E agora tem a parte também do inglês. Tu comentou que teu inglês não era tão bom no primeiro intercâmbio. Tu fez o segundo e já tá aí no país. Como que tu desenrolou no inglês nessas 8 entrevistas? Cara, sabe, você já viu aquele videozinho do cara que fala que tá deitando no inglês e vai Ah, pedir batata no Mac? sensacional! Foi a mesma coisa, porque Sensacional. eu achei, ó, agora eu já tenho emprego, Aham. detonei na entrevista, agora é fácil, agora eu tô deitando no inglês. Cara, eu não entendi as pessoas. E tinha gente de diferentes lugares, tinha indiano, tinha australiano, tinha nativo daqui, tinha gente dos Estados Unidos na empresa e eu falei, meu Deus, uma chuva de accents diferentes. E eu falei, meu pai do céu, esses sotaques vão me matar, eu não sei, cara, eu não sei. E acho que o primeiro mês pra mim foi. Eu chegava em casa tão esgotado que a gente tinha outro plano, mas não, quando a gente estiver em casa, a gente vai falar só inglês para praticar. Eu chegava em casa e falava, pelo amor, não fala uma palavra em inglês hoje, não dá, não consigo mais processar nada. Aí eu percebi que tinha muita coisa ainda para aprender e o ouvido tinha que acostumar com diferentes sotaques, porque você vai você vai encontrar muita gente com sotaque diferente e vai ser difícil para o seu ouvido. Você fala, o que essa pessoa está falando? E não dá para ligar a legenda. Você tá ali, a pessoa tá falando com É. você. Então, não, cara, foi difícil. O primeiro mês foi muito difícil para mim, Uhum. porque eu não tinha, apesar de ter contato com outras pessoas, não era 8 horas por dia, Sim. Tinha era tempo de encontro, descansar, né? conversa. Exato. E aí tinha. Eu, eu, eu tinha muita dificuldade em apresentações que eu tenho que falar com bastante gente. E toda quarta-feira tinha um meeting. Você tinha que ir lá na frente de todo mundo e falar as coisas que você estava fazendo. A gente devia ser uns 15 developers lá, ou 10, assim, nessa faixa. E, cara, eu ia tremer. Minha primeira quarta-feira. Eu não consigo Não nem lembrar se eu imagino. falei alguma coisa, de tão nervoso que eu Uhum. tava. E aí ficava aquela preocupação: será que eles estão me entendendo? Será que eu tô falando certo? Será que eu não falei besteira? Será que. Cara, foi. O inglês aí eu realmente percebi que eu tinha muito ainda pra aprender e só trabalhando isso, só o trabalho mesmo que você vai conseguir. Que você tem que falar com as pessoas, você precisa ir nas reuniões, você não obrigado, mas você tem que falar, você tem que falar, você Claro. tem que Senão ouvir, tu você não tem que evolui prestar nem na atenção, carreira você tem que também, né? Se não entender. falar. Exatamente. Então eu fui nessa, falei, não, eu tô aqui agora e vamos embora. Tá difícil, mas aí depois com o tempo você nem percebe mais. Quando você percebe que você já tá usando umas palavras mais rebuscadas, assim, uns negócios mais legal lá que o nativo usaria, aí você, agora Agora tô sim, agora deitando. você tá entendendo aquele cara lá Sim. que você não entendia nenhuma palavra. Treino piada, né, também. E exato, então você começa a entender as coisas e fala, não, agora eu tô dentro. Né? Mas tem coisa que eu não entendo ainda. Tem gente que ainda tem muita dificuldade de entender. Não, eu não vou falar muito, muito exagero, mas eu tenho certa dificuldade. Mas hoje é questão de alguns segundos ali com a pessoa, seu ouvido já dá aquela. Ok, já peguei aqui como que é o sotaque do cara, já consigo processar. Só que tu falou agora de como tá sendo como foi o teu trabalho, né? O tempo que demorou para acostumar com as Uhum. pessoas e até afinar o ouvido ali, né, nos diferentes sotaques. Mas como que foi na Sim. entrevista ainda, assim? Na entrevista era mais fácil por ser, tipo, um tempo mais curto ali, meia, 1 hora? Ou tu também tinha dificuldade de entender as pessoas e de falar? Durante as entrevistas, sim, mas esta que eu passei especificamente, eu não sei o que aconteceu, mas estava tudo indo muito bem. Eu conseguia entender eles claramente.
Eu acho que é, porque eu tive prática. Como eu já tinha entrevistado várias vezes, já estava desenvolvendo isso de entrevista. Você consegue, mesmo você não entenda 100%, você já foi perguntado, tipo, 45 vezes sobre aquilo. Você pega, assim, e consegue responder mais fácil. Então, eu acho que essa prática de entrevista facilitou para que, durante essa última entrevista que eu tive, as coisas foram mais fáceis. Eu consegui entender melhor, foi muito, foi muito fácil, não fácil, mas sim, foi mais fluido, assim, eu consegui entender eles melhor, eles conseguiram me entender melhor, eu não tive problema com o sotaque, bom, se bem que os três também eram nativos daqui, sim, eu já estava mais acostumada com a galera nativo no sentido eles cresceram aqui, nasceram aqui, cresceram aqui, mas descendência fora do Canadá. Então foi mais fácil, porque talvez isso tenha ajudado, que eu peguei logo de cara também, mas sim, toda a prática que eu tive das entrevistas anteriores que foram péssimas, valeu a pena nessa aqui que eu passei, porque cara, é tudo muito diferente. Você não, no inglês é bom, talvez bom no nível Brasil, mas quando você chega aqui as coisas são diferentes. As pessoas falam mais rápido, mais enrolado, igual como a gente tem no Brasil. Então é natural. E eu acredito que foi muito a prática que eu tive das entrevistas que acho que facilitou para que essa última entrevista que eu fiz ela fosse mais fácil para mim e para os entrevistadores também, que eu já estava acostumado, já sabia o que eu deveria falar, que eu repeti várias vezes, então foi bem isso. E aí, voltando para o trabalho, né? Passando a entrevista e voltando agora para o ambiente de trabalho, como que foi trabalhar aí? Porque na primeira coisa que tu comentou, né, no começo, foi que as entrevistas foram diferentes. Pelo menos 6 anos atrás, tu sentiu muita diferença de como que era no Sim, Brasil, né? Mas e o ambiente de trabalho em si, para ti, mudou muito com as tuas experiências prévias? cara, para falar a verdade, em relação ao trabalho, não muito. Legal. Nível técnico, eu digo que brasileiro tá a par com qualquer outra pessoa, porque eu Uhum. tive contato com tipo americano, indiano, chinês, canadense, então nível técnico a gente está no mesmo nível, não estamos abaixo, não. Essa parte técnica é tranquilo. Uhum. Eu acho que o que mudou para mim em relação a ter a experiência de trabalho em São Paulo eu vou trabalhar 40 horas, eu vou trabalhar 40 horas, eu não tenho hora extra, eles nunca me pediram para fazer nada. Eu não tinha isso. Simplesmente eu trabalhava umas 8 horas por dia e ia embora para casa, acabou o trabalho. Claro, se tivesse alguma coisa de urgência, beleza, mas no dia a dia era Não isso. era rotina, Não tinha. fazer hora extra. Não, não, não. Eu fiz algumas coisas bem, bem puxadas aí no Brasil na época de ter que trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, porque as coisas estavam atrasadas. E aqui eu não tive essa experiência. Eu estava atrasado. Como não era, vamos dizer assim, urgente, não, ninguém vai morrer por causa daquilo. Então, a gente está atrasado, vai levar bronca que está atrasado, mas vai correr no dia ali para tentar trabalhar um pouquinho mais, talvez, mas não essa loucura de ficar fazendo hora extra, tudo. É, isso para mim foi uma mudança grande, assim, porque eu fiquei com tempo livre. Para a vida Eu nunca pessoal. tinha tido Sim. tempo livre. Uhum. É, foi uma coisa que, caramba, e agora? Aí eu tive que até voltar atrás de hobbies coisas que eu gostaria de fazer e tal, aprender guitarra, violão, essas coisas, e porque eu acabei tendo esse tempo que era as coisas não tinham a mesma pressão no trabalho que eu tinha no Brasil. Essa foi o que maior teve impacto, o mais impacto em mim.
Eu não sei se todo o ambiente de trabalho é assim, mas eu sei que aqui em BC as pessoas prezam muito a qualidade de vida, então o work-life balance é bem. Se a empresa tem um work-life balance bem legal, as pessoas vão dar prioridade do que pagar mais. Porque, claro, se é solteiro, não, se você quer só fazer dinheiro, beleza, mas a empresa que tem isso, ela é melhor vista, porque ela entende você assim como o ser humano. Você vai trabalhar, mas tem seu tempo livre. Que tem seu tempo, tem empresa que dá até, tipo, você pode pegar sexta-feira, uma vez por mês você tem um dia livre para fazer o que você quiser, e não sei o que, tá? E isso foi o que teve o maior impacto para mim. E tu comentou também que tinha vários sotaques diferentes do inglês. Então, isso volta para uma Uhum. das minhas curiosidades contínuas no podcast, que é como que foi trabalhar com esse pessoal de outros países, assim. Tu achou que foi uma transição tranquila ou tu teve que aprender, tipo, como se comunicar, como se relacionar, sabe, com outras pessoas de outros países? Porque às vezes tem aquele choque, dependendo de como você age no Brasil, né, ou no teu país, tu tem aquele choque um Sim, pouco de cultura. é uma boa pergunta, porque teve isso também. Olha, o VIP, ele é canadense e ele morou bastante de tempo nos Estados Unidos. E já tinha alguns brasileiros lá também. E às vezes ele falava de uma forma que eu falei, será que ele tá bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa? E eu tenho dessas, eu sempre acho que aconteceu uma coisa. E aí eu fui falar com esse rapaz que é brasileiro, né? Que era mais fácil de perguntar esse tipo de coisa. Aí ele falou, não, cara, é o jeito dele, ele não tá. É... E qual que era o jeito dele? Aí você Se meio tu que. quiser conseguir descrever Cara, assim. era. Ele era. Pra mim, era uma forma meio agressiva de falar. Tipo, termina isso aí, não sei o que, mas era. Sabe, o jeito que ele falava era meio agressivo. Tá. E aí esse rapaz explicou pra mim que parecia, mas ele não tava sendo. É só o jeito dele mesmo. Ele não tava bravo, ele não tava. Ele falou, quando ele estiver nervoso, você vai perceber a diferença que era. Aí eu comecei a entender que assim, era só o jeito dele ser. Aí tinha outros que era mais calmo na hora de falar, era mais tranquilo. Uhum. E tem muito disso. Você às vezes tem que tomar cuidado na forma que você fala, porque pessoas vão ficar ofendidas, porque na cultura delas é diferente. Eu tive uma situação que foi meio engraçada e triste ao mesmo tempo. Eu trabalhei com um senhor ah, chinês e ele não era muito aberto às minhas sugestões porque ele era mais velho Uhum. e a diferença de idade era muito grande. E a gente teve algumas. Não vou dizer problemas assim, mas teve certas dificuldades, porque por causa disso ele tinha isso na cabeça e como ele veio para cá já velho, mais velho, ele não tirava isso da cultura que ele tinha de lá, da China. Então foi uma coisa que eu aprendi. Aí eu fiquei mais chateado, assim, depois eu larguei mão. Falei, é o jeito dele, eu não vou levar isso pro pessoal, porque até um outro rapaz que também era chinês, mas ele já veio pra cá mais novo, ele falou, não liga porque não é pessoal, não é você. É porque culturalmente tem essa questão de, tipo, ele é mais velho, ele deveria, como você... o que acontecia é que ele estava mais tempo na empresa, e eu tinha desenvolvido aquela feature lá, junto com o team lead, então eu era praticamente a segunda pessoa que mais sabia daquilo, por isso que eu estava dando as dicas para ele, das alterações lá no code review que eu estava fazendo. E eu, vamos dizer assim, de coisas negativas, essa foi talvez a única que teve, por questão de diferença cultural. Ele não aceitou muito bem, mas depois eu entendi que não era. Eu fiquei mais chateado, né? Porque eu achei que era pessoal, mas aí um rapaz explicou que não era questão cultural mesmo, por isso que
ele não tinha aceitado. É, tem, tem, tem algumas coisas que são engraçadas, assim, tipo, em questão de comida, porque aqui é normal as pessoas, eu não sei como que é aí em Portugal, mas aqui a maioria das pessoas elas não saem para almoçar. Elas almoçam na própria empresa, então elas trazem a comida, esquenta lá na empresa, tem geladeira, tudo, e você come. Aí você tem, às vezes, a pessoa tá comendo alguma coisa que é da cultura dela, Uhum. assim, Um cheiro não sei. forte? Eu tinha bastante indiano lá, aí tinha um cheiro forte. Eu não ligava, mas às vezes eles usavam micro-ondas, não ficava aquele cheirão, né? Era engraçado. Eu tomava cuidado pra não levar as coisas, mas aí você vê que, tipo, as pessoas não ligam, aí se você faz as suas coisas também, algumas vão ligar, outras não, então, Uhum. não, no final funciona. São todos seres humanos, assim, então tem pessoa que vai se ofender, tem pessoa que não. Eu nunca liguei, e aí tinha um rapaz lá que ele sempre perguntava, ele queria saber tudo que você estava comendo, toda vez, porque ele era curioso, ele queria saber das outras, ele era indiano, esse rapaz, ele queria saber das outras culturas. E, e, ah, e tem essas coisas de como você confunde as coisas, tipo, você acha que Uhum. tinha uma menina que se chamava, o sobrenome dela era de Souza. Eu fui achando que era brasileira. Falou, não, eu sou venezuelano. Uhum. E, legal, tá. E, porque eu já cheguei meio que falando português com ela. Ela falou, não, Nossa. ela falou, meu pai é brasileiro, mas eu não sei português. Ah. Então, teve um uma cena bem engraçada, que tinha um rapaz comendo lá, e ele perguntou, o que é isso que você tá comendo para um indiano? Ele falou, tal comida, é super famoso na Índia, como você não conhece? Aí ele falou, mas eu não sou indiano. Uhum. E ele parecia, ele falou, eu sou de Sri Lanka. Aí ele falou, eu não acredito, pra mim você era indiano, eu sempre achei que você era indiano. Aí eles conversando lá. Era super engraçado isso também, porque quando você tem várias culturas, você assume certas coisas. E aí quando você vai conversar com a pessoa, você entende melhor, não era bem isso e É, tal. sim. Então, é, A comunicação é a melhor coisa, né? Quando tá todo mundo aberto para ouvir, sim. facilita muito porque vocês aprendem um com o outro, né? E a interpretação ruim dessas interações normalmente parte de quando não tem a comunicação, né? Para entender, tipo, qual que era a tua intenção com isso. Quando todo mundo só pensa, fica na cabeça dele, né? Tipo, pô, Uhum. esse cara é arrogante, esse cara é ignorante. É aí que Sim, gera o mal entendido, né? sim. E também a gente precisa considerar que se não é uma. Se aconteceu uma vez, assim, e não é uma coisa frequente, você não sabe como tá o dia da pessoa. Às vezes ela tá passando por alguma coisa que você não sabe. Total, E isso afeta bastante a comunicação e tudo. total. Mas eu queria voltar para o caso do chinês lá. Como que tu resolveu esse Hum. caso? Tipo, ficou por isso mesmo? Ou teve que chamar alguém? Como que foi isso aí? Da minha parte ficou, mas ele não aceitou esse tipo de coisa, de que alguém que fosse mais novo do que ele. Ele não disse com essas palavras, mas ele meio que foi transferido para outro time e ficou por lá. Ah, ele foi transferido pro time, então? Eu não tinha Ah, entendido essa parte. sim, Ah, ele foi transferido para outro time. A gente já parou de trabalhar junto porque teve essa situação. Mas não é uma coisa que, tipo, comum. foi uma exceção, né? Em Sim. 6 anos foi uma exceção. Foi a única vez que aconteceu por uma questão cultural dele lá que ele não achou que deveria acontecer. E aí ele foi para outro time e tal, ficou um tempo lá, mas no final ele acabou saindo da empresa. Tá. Não sei o que aconteceu exatamente, mas Foi ele procurar acabou pessoas saindo. mais velhas, né? Em outra empresa. Acredito que sim. Eu acredito que ele estava procurando o que ele procurava, ele não ia atingir ali, porque a gente tinha muita gente nova lá. Tinha muito co-op e tinha uma galera muito boa que era nova, então.
Entendi. Eu acho que pra ele ia ser difícil. Ah, faz parte. Acho que é a parada que eu te falei do fit cultural que é a mais importante, porque evita esse tipo de coisa, sabe? Se tu pega antes, é mais fácil. Acho que perder um Uhum. cara para outra equipe, ou ter um mal entendido desse, ou depois dele sair, acho que é muito mais custoso do que tu parar ele no começo, né? Porque, novamente, Sim, tecnicamente é mais fácil, mas exatamente. culturalmente acho que é sempre muito custoso e às vezes a coisa negativa que fica numa situação dessa, ainda bem que pra ti foi tranquilo, de não, eu entendi que não era pessoal e acabou, mas para algumas pessoas pode ficar marcas maior, que aí tu acaba com a equipe inteira, sabe? Com um bom ambiente. Uhum. E aí é muito pior do que não contratar. Agora, tu falou agora disso, só por coincidência que foi com esse senhor, talvez, né? Tu falou que era mais velho, chinês. É, ele já era bem mais velho. Ainda no Canadá, eu fiquei primeiro numa host family, né? Como eles chamam. Depois eu me mudei para um Airbnb, Uhum. que era um quarto bem legal até, que era uma casa muito grande, então eu acho que tinha uns 10 quartos, era muito grande mesmo a casa, assim, e tinham vários estudantes, onde, tipo, 90% estavam fazendo faculdade, alguns estavam lá só trabalhando, né, e eu estava estudando inglês, então todo mundo falava muito melhor, mas enfim. Tinha um dos caras que fazia faculdade, que ele era chinês, e o pai dele foi passar um tempo lá, né, e uma curiosidade é que o pai dele Uhum. fazia umas comidas muito elaboradas e cheirava muito bem, né, mas essa casa era bem legal até, porque ela funcionava bem. Apesar de ter tanta gente, funcionava muito bem, era muito limpa, não tinha barulho, né? Todo mundo respeitava Uhum. muito. E era legal trocar ideia com pessoas, tipo Venezuela, Suíça, Austrália, tudo ali no café ou no almoço. Mas a curiosidade foi que esse senhor, né, o pai de um dos estudantes lá, chinês, que foi passar tipo um mês lá, ele cozinhava, e depois todo mundo, depois de cozinhar, lavava as panelas, né? E ele aproveitava para lavar a dentadura. Sabe? Na mesma buchinha de lavar. E aí eu comecei a ver que algumas pessoas tinham a sua Uhum. bucha, né? Tipo, depois que ele chegou. E eu não entendia no começo que eu via que cada um trazia a sua buchinha. E aí no primeiro dia que eu vi, eu tava almoçando, e aí tava eu, tinha uma menina da Itália, outra da Suíça, e tinha um cara, acho que era da Venezuela, sei lá. E todo mundo parou e olhou para aquilo, sabe? Ele não tava vendo que ele tava de costa pra gente. Todo mundo parou e olhou, e aí eu fiquei, agora eu entendi porque o pessoal tá trazendo a buchinha própria, né? Porque eu acho que pro cara, né? Ele não tava fazendo nada escondido, ele tava na frente de todo mundo, porque eu acho que culturalmente pra ele tava tranquilo Uhum. aquilo que ele tava fazendo. Tipo, tava lavando os pratos e já Então, lavava a dentadura dele, sabe? então, isso você, quando você tem um país como o Canadá, que, assim, é diferente do Brasil no sentido, o Brasil a gente tem bastante influência de várias culturas, Mas foi né? muito no passado, né? A africana, a europeia. Exatamente, é muito tempo. O Canadá é um país novo, tem 150, 160 anos, não me recordo. Então, ainda isso é tudo novo, então você tem todas as culturas, elas ainda são bem, não vou dizer fechadas, assim, mas a influência é muito forte. Então o cara vai seguir o que ele aprendeu lá e não vai estar, não que ele não tá tão aberto, vai falar mais forte a cultura, É. assim, nativa, Os né? filhos dessas Vai falar mais pessoas, né, forte, não devem tem. ser mais, tipo, devem absorver mais, porque vai crescer naquilo, né? Sim, e tem coisa bem interessante, porque meu team lead nessa empresa que eu fiquei 6 anos, ele é meu amigo até hoje. A gente sai às vezes pra jantar, alguma coisa. E cara, ele é descendente de chinês, os pais dele vieram da China, mas ele nasceu aqui. Ele não fala chinês, ele nunca se interessou, ele não quis aprender. Hum. E a parte cultural, a China, ele praticamente não tem. A irmã dele fala, mas ele deixou de lado. E eu conheci uma outra moça que, quando eu mudei pra cá, a gente ficou no basement da mãe dela. A mãe dela não falava inglês. Era engraçado. E a comunicação era só nos gestos, mas dava tudo certo. E essa moça, ela não tinha intenção de que os filhos dela aprendessem chinês. Ela é casada com um francês, então ia ser só inglês e francês. Ué, Só que, conforme foi crescendo, ela viu que se você mora em BC,
tem uma região aqui, uma cidade, Richmond, que é praticamente chinesa. Tem gente lá que não fala inglês, porque você não precisa. Se você mora ali, você fica ali, não precisa. Então, ela viu que se os filhos dela aprendessem chinês, eles teriam muito mais oportunidades de trabalho e na vida do que se eles ficassem presos no inglês apenas. Então, no inglês e no francês. Então tem isso, você tem a cultura, mas você tem pessoas que já estão meio que deixando a cultura deles de lado, tem umas que acreditam que tem que ser mais forte. Então, você tem uma mistura. É um país muito novo ainda, então você vai ver certas coisas que são aceitáveis numa cultura, que não são aceitáveis em outra. Você, acho que raramente vai ver alguém lavando a dentadura no Brasil. Não, essa foi demais. Ou em outro lugar. Sim. Ai, cara. Não sei como seria a minha reação. Acho que só ia dar risada. E ainda, vamos continuar então em cultura, né? Porque a gente falou muito disso, eu acho que bem legal, assim, pra mim a parte mais legal do episódio mesmo é entender essa parte da cultura. E eu queria saber como que foi pra ti agora morar. A gente ficou muito na cultura do trabalho, só que por mais que, por exemplo, Toronto tenha uma semelhança com São Paulo, né, por ser uma cidade grande, então eu me identificava muito com a velocidade das pessoas, não para na escada rolante, sabe, quando tá no metrô, porque se tu fechar um lado, o pessoal fica chateado, igual em São Paulo. Então, por mais que tivesse muita semelhança, claro que muda muito quando a gente pensa em segurança, etc., mas como que foi para ti essa de sair de São Paulo e morar em Vancouver, sabe? Tipo, foi fácil de acostumar ou teve ali um período ainda para se entender no lugar novo? Minha sogra diz que coisa boa a gente acostuma fácil. Então, eu concordo. Eu sou uma pessoa de fácil adaptação. Então, para mim, não tem problema. Quando a gente mudou para cá, eu não tive problema dessa questão de morar, nem com comida, nem com nada. Eu não tenho nada disso. Para minha mulher, é difícil falar por ela, né? Então não acho que para ela foi um pouquinho mais, mas mais pela distância da família, não de morar aqui em si. Cara, eu acho que não foi pela questão de que era uma coisa que a gente estava querendo, era uma coisa que a gente estava disposto a fazer. Então, não sentia aquela coisa de, sabe, não é o meu lugar, ou não tô fazendo errado, fica na dúvida, tal. Claro, alguns momentos da vida acontece isso, você se questionar assim, a decisão que você tomou é certa, mas isso acredito que acontece em qualquer momento, acontece em qualquer lugar. Mas o que a gente notou que aconteceu aqui em relação a morar é que quando a gente vê, o nosso foco era morar em Vancouver downtown para ter a facilidade. Então a gente começou em Vancouver. Os preços aqui, eu acho que você deve saber, o preço de aluguel e casa aqui é relativamente elevado, né? Não é uma coisa muito barata, não. Tem que olhar bem o que você quer e ver se está dentro do seu budget. Então, a gente foi morar por Airbnb um pouco mais longe, porque pagaria menos, né? Mas ainda tinha a facilidade do transporte público para ela poder ir para a faculdade e eu procurar um emprego e ir para as entrevistas. Depois a gente mudou para Burnaby, que é grande Vancouver, perto de metrô, ali na região do Metrotown, uma região, acho que mais central assim de Burnaby. E a gente morou perto do metrô, era um paradinho mais antigo, mas era bem em conta o valor. Quando a gente se estabilizou, eu já
conseguir emprego e tal, a gente mudou para Downtown, pela facilidade. Só que depois de 3 anos em Downtown, 3 anos, não mais, dá 4 anos. Foi um ano em Burnham e 4 anos em Downtown. A gente percebeu que a parte que atraía a gente de cidade grande aqui, daquela movimentação, da agitação, que você tem acesso a restaurante, pub e bar e essas coisas. Eu acho que talvez pela idade também, né, que eu já não sou tão novinho assim. E a gente começou a pensar mais em ir pro... não é bem interior. Subúrbio. Uma área... Subúrbio? Isso, subúrbio. Então, hoje a gente mora em Port Coquitlam, como a galera chama de Poco, aqui. É uma área mais cercada de áreas rurais, assim, tem umas áreas rurais aqui. Você tem um quintal, né, à frente da casa, cara, normalmente um pouco mais espaçado. Uma cidade... Maiores. Sim. A gente mora em prédio, mas eu praticamente tenho um quintal gigante aqui na minha frente. Tem um gramado grandão aqui. Aí eu vou lá brincar com a minha cachorrinha. E aí, tipo, a gente viu que essas coisas foram mudando do que você procura naquele momento, da questão de onde morar e como você vai morar. Conforme você vai acostumando, parece que aquilo já não tá tão bom assim como era antes. Aí você começa a procurar. Eu acredito que isso tem muito a ver com a idade, que pelo menos para mim, eu tô envelhecendo e eu sinto a mudança que eu tenho na questão de quão maduro eu tô ficando, e essas coisas que me atraíam há 6 anos atrás já não atraem mais. Eu não quero ficar em Vancouver mais por causa daquilo. Já não tenho mais interesse. Então é melhor ir para um lugar mais calmo. E eu percebi uma mudança drástica nas pessoas. Hoje eu saio de casa para passear com a minha cachorra e eu converso com todo mundo. As pessoas param para conversar. E, cara, isso não acontecia em Vancouver. Era raro. Normalmente pessoas mais velhas, mas pessoas mais jovens não param para conversar. Aqui, não. Tipo, às vezes eu tô andando com a minha cachorrinha, para até adolescente, assim, um grupinho de adolescente para perguntar dela e conversar e não sei o que. Aí tem um casal de idosos que tá passeando no parque, aí a gente para conversar e tal. E isso acontece e eu me senti melhor com isso do que morando em Vancouver, e para mim foi uma mudança que eu não vou falar que me arrependo porque eu não sabia, mas eu deveria ter feito antes. Porque a sensação de comunidade é maior, não sei, é um sentimento diferente. Parece que existe mais esse negócio de comunidade do que morar em downtown. Não tem muito, meio que cada um por si e tal. Eu acho que isso é um reflexo de cidade grande mesmo. E quando você vai para uma cidade menor é diferente. E isso é uma coisa que eu acho que hoje eu não abro mão. Eu não... Para onde eu for, talvez vai ficando menor e menor e menor. Port Coquitlam nem é tão pequeno assim, acho que eles estão com 50 mil habitantes. Sim. É que a extensão ela é gigante. Sim. Mas a questão de morar, de mudança, de tudo, não acho que teve nada que me impactasse, me fizesse pensar 2 vezes. Não, eu acho que boa parte das pessoas tem, mas pra mim não foi tranquilo. Eu não acho que tive nada que eu precisei trabalhar assim pra isso mudou e eu sinto falta. Pô, que bom.
E até só para traduzir até pro pessoal, né? Porque pelo menos para mim a palavra subúrbio ou, né? Tipo, quando a gente fala subúrbio que eu falei, acho que sim. A gente tem um conceito Subúrbio, é. diferente, né? Na verdade, o subúrbio, né? Tipo, é muito mais ou periferia até, né? É o lugar que não está no centro, né? Então, quando a gente pensa na América do Norte, eu acho muito mais do que está na Europa, é que Uhum. você tem menos prédios e você passa para um lugar com mais casas, com aquele padrão de um jardim gigante. Aquilo que a gente vê em filme, tipo de Sim, Halloween, das pessoas andando de casa em casa, sim, que é exato, aquela grama na frente, exatamente. né, grande, aquela porta que normalmente ela é de vidro, é aquela telinha, então é muito fácil de entrar, né, aquela primeira porta. E Uhum, realmente as pessoas conhecem mais. No Canadá também eu tive essa experiência que foi no subúrbio, com a host family, que eu fiquei no primeiro mês, e depois eu fiquei uhum, no bairro universitário. Eu esqueci até o nome agora. E eu senti muita diferença. O bairro universitário também era um pouco mais subúrbio ainda, não era o centro. Eu fiquei também uma semana no centro, né? E aí muda tudo. Mas no subúrbio mesmo, uhum. nesse primeiro mês, era a mesma coisa que você falou. Eu saía para fazer aula de inglês, as pessoas falavam bom dia, sabe? E, tipo, tinha aquela conversa rápida, né? Não, você mora aqui também? Eu falava, não, tô estudando, tô na casa de tal pessoa, então sabiam quem que era essa tal pessoa, e sabiam que ela tinha alguns estudantes Uhum. lá, eu não era o único, né? Então ela sempre tinha vários estudantes. Quando voltava à noite também, né? E pelo menos no Canadá, nesse bairro, eu não lembro o nome do bairro agora, quer dizer, é cidade, né? A gente chama de bairro, mas é uma cidade até para eles. Era Uhum. muito escuro, né? Mas todo mundo estava tranquilo, de porta aberta na frente de casa, tomando a cerveja, aqueles grupinhos com cadeira de praia na grama aí, tomando cerveja, cumprimentava. Então, é uma mudança muito grande. Acho que as pessoas no Brasil, numa cidade menor interior, também têm essa sensação de conhecer todo mundo, mas o que muda é muito o Sim, ambiente, né? As casas são bem exatamente. espaçadas entre elas, você fala, pô, dá pra ter mais uma casa aqui nesse meio, mas, tipo, o pessoal tem muito espaço. Ah, exato, cara. Você olha a primeira vez e fala assim, nossa, eles não aproveitam nada do É, terreno. Aí depois que você tá aqui, você olha e fala, podia ter até mais espaço ali entre uma casa e outra, né? Porque você tem a sua privacidade, você tem o uhum. seu espaço. Eu moro em prédio e aqui em Port Coquitlam eles têm uma lei que eu adoro, eu espero que nunca caia. Prédio aqui em downtown, na parte de central assim, não pode ter mais de 6 andares. Tem, eu acho que um apenas, e fica uma coisa bonita, porque os prédios, eles raramente estão acima das Nossa, que árvores. legal. Fica uma coisa, tem umas árvores gigantes aqui, assim, bem altas, então fica um negócio, eu acho prédio, assim, muito mais charmoso do que arranha-céu, aquele negócio gigantesco. Eu tem gente que gosta, eu não sou muito fã, não. Eu adoro os prédios baixinhos, Cara, eu gosto de o, arranha-céu no centro da como eles cidade. chamam, né, que tem um caráter. Por exemplo, eu acho o centro de Toronto muito bonito. Sim, serve para Eu isso, acho para o mim. centro de Toronto muito bonito, cada daqueles prédios gigantes, espelhados. Eu acho que para centro da cidade é legal, mas realmente bairro residencial é muito mais legal quando é muito arborizado, muito baixinho tudo, né? Exato, exato. Fica uma coisa muito É, mais aconchegante, assim, mais sim. comunidade, mais família. É bem, bem legal. E se eu te perguntasse para quem você não indicaria Vancouver, assim, claro que tudo vem de experiências pessoais, também é o teu ponto de vista, então quem estiver ouvindo, faça sua pesquisa, né? É só mais um ponto de vista, mas tipo algum amigo falar assim, cara, o que que tu não, qual personalidade de pessoa tu não indicaria ir morar aí? Tu tem alguma coisa assim em mente que tu não recomenda? Ou não, Hum, tipo, diferentes partes das Deixa eu cidades, cabe diferente pensar tipo de aqui. pessoas, não importa muito. Então, isso é verdade. Se você quer uma vida mais agitada, depende de quão agitado você quer. Porque aqui tem pouquíssimos lugares, pelo menos essa é a experiência que eu tive, que você vai virar à noite ali e vai acabar de madrugada. Tipo, 10 horas da noite as Ah, é? coisas estão fechando. Acho que balada tem ó, no máximo 2 da manhã. Eu nunca fui de balada, né? E como eu já vim pra cá casado, eu não sei se nenhum dos dois tinha tanto interesse em balada assim, a gente acabou Uhum. nem nada. Mas pelos relatos de amigos, não passa muito das 3 da manhã, não, e lá pela, acho que meia-noite, 1 da manhã, já corta a bebida alcoólica. Então, se você
curte essa vida de festa, essas coisas aqui, talvez o Vancouver, BC, em geral, não seja o melhor lugar para você no momento. Talvez quando você tiver mais slowing down a sua vida, aqui seja mais legal. Isso é Seja diferente de interessante, Toronto, né? mas... Toronto tinha mais vida noturna. Sim, sim. Aqui não tem tanto. Aqui a gente já teve dia de quebrar a cara, assim, você tá com fome, você fala, puta, eu não quero cozinhar nada, vou pedir alguma coisa. 11 da noite. Você começa a procurar, só tem conveniência, velho. Não tem nada, você precisa de absolutamente nada. Tudo fechado, né? Isso aconteceu várias vezes. A gente parou de tentar essa estratégia. Comer tem que ser mais cedo. E tu já viajou um pouquinho aí dentro, né? Tu conheceu outras províncias também. Tá? Sim. E tu acha que elas diferem muito? Eu nunca vi. Eu nunca viajei para diferentes províncias, só Toronto que eu tive um pouquinho em Montreal, mas Toronto e aqui eu acho que talvez o que eu senti de diferença em relação às pessoas aqui, elas são, pelo menos que pareceu para mim, pode ter mudado bastante nesses anos, elas são um pouco mais abertas à conversa. Talvez pela questão de naquela época eu estava muito em downtown de Toronto, então as pessoas eram mais fechadas, assim, tudo muito acelerado. Eu não tive... E aqui não, eu fiquei lá em downtown. Se bem que eu fiquei lá em downtown por uns anos e era relativamente parecido, um pouco menos do que Toronto. Eu acho que tipo, de diferença tem bastante o clima. Aqui na Grande Vancouver, pelo menos você não tem muita neve. Na Grande Toronto você vai ter neve no inverno e coisa pesada. O verão lá é bem pesado. A minha mulher disse que quando ela pegou o verão lá era muito quente, muito quente. A casa que ela ficou tinha ar-condicionado, então tava ok, mas na rua era muito quente. Aqui, só o ano passado que a gente teve aquele heat wave, foi pesado, mas normalmente o verão ele é bem ameno, assim, uma coisa muito gostosa. Chove bastante. Informação importante. Aqui, por frequência, frequência não é chuva forte, igual a gente tem em São Paulo. Mas, por exemplo, hoje tá garoando. E não deveria, o clima tá bem estranho. Mas a garoa, tipo, dura o dia inteiro. Aquela garoa fininha, fica o dia inteiro, vai passar. Se eu olhar, eu acho que eu olhei o app The Weather, que eu tava com uns planos hoje. E vai passar a semana, assim. Eu acho que lá pra quinta-feira volta a fazer um pouco de sol. Não, nos últimos verões eu não lembro disso ter acontecido. Eu acho que esse é impacto do que teve do heatwave que teve ano passado, e então o clima tá meio estranho esse ano. Mas sim, outono, inverno e primavera, chove o tempo todo. Tu falou 3? Não é forte, mas é o tempo todo. Sim. 3 estações diferentes, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Eles têm uma, tipo, mas eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que é 2/3 do ano é chuva. Se você olhar lá os negócios, você vai ver que, tipo, não de novo, teve um dia que eles declararam que ia ter tempestade aqui, e eu fiquei com receio, né? Ia ser a primeira tempestade que ia ver aqui. Eu falei, você já pensaram, vai ter furacão, vai ter um monte de coisa. Aí eu falei, putz, e agora o que eu faço? Falei, bom, se eu for pra casa eu vou ficar sozinho, minha esposa tá viajando e a trabalho. Falei, e agora? Aí tinha um amigo meu na empresa e falou, eu vou ficar no pub lá, vai estar cheio. Falei, vamos lá, né? A gente ficou lá, conversando, tomando uma cerveja. Depois na hora de voltar, eu olhei assim e falei, mano, que tempestade foi essa? Tipo,
tava só molhado, assim, e tal. Foi uma chuva um pouco mais forte, uma chuva que a gente tem provavelmente em São Paulo, aquelas chuvas mais fortes, mas essa é a diferença. Chove bastante, mas raramente é forte. Quando é forte, chega até a ser classificado como tempestade aqui, porque é mais forte do que o normal, mas a chuva é bem fraquinha, só a frequência mesmo. É, deixa eu ver o que tem mais. Uma coisa que eu não sei como tá lá agora, mas uma coisa que eu notei quando a gente chegou aqui é que as pessoas aqui, elas têm uma dedicação à saúde, exercício, essas coisas, de ser saudável maior do que a gente sentiu em Toronto. Então você vê as pessoas fazendo exercícios nos parques, de manhã tem uma galera andando de bicicleta ou correndo, você sempre vê. E assim, é sempre as mesmas pessoas, porque a pessoa faz aquilo lá todo dia. Todo dia. Chuva ou sol, a pessoa está fazendo exercício, você vê muita gente fazendo exercício. E isso é legal porque dá uma animada. Eu comecei a fazer exercício também depois que eu vim para cá. Tem essa questão do trabalho, né? Tipo, trabalho menos trabalho as 40 horas que eu deveria trabalhar. E como sobra esse tempo para você fazer as atividades para você, eu comecei a me exercitar também. Isso, tipo, tem muita gente exercitando. A galera ama hiking aqui. Se você gosta de ter contato com a natureza, de fazer hiking, caiaque, essas coisas, desvendar aí, vou procurar uma cachoeira, aqui tem esses hiking que vai levar para uma cachoeira maravilhosa que você viu aí. Você gosta desse tipo de coisa, BC, no geral, é maravilhoso para isso. Tem muita atividade outdoor para fazer. Não tem tanta coisa indoor como nas outras províncias, exatamente porque aqui neva menos, né? Então não tem a necessidade, então o foco maior é sempre outdoor. Eu tive em Montreal também, mas Montreal foi por um curto período de tempo, acho que a gente passou 2, 3 dias lá, e cara, é muito... A arquitetura do lugar é linda, é muito europeu, assim, porque tem bastante influência dos franceses. Só que mesmo aqui eles fazem as piadas, né? Você foi para Montreal, você foi para Quebec, você foi para outro país, porque a influência lá é muito pequena da parte inglesa, tanto que em Quebec a gente passou meio uns apertos lá para pegar ônibus, as coisas que a pessoa, não sei se ela não queria falar com a gente ou se realmente ela não entendia inglês, não sei. Mas eu acho que pelo menos uma pessoa que trabalha, um motorista de um transporte público, deveria falar as duas línguas oficiais lá. Se bem que aqui não devem falar francês também, então não dá para julgar, nem culpar. A gente passou uns apertos lá por isso, porque foi difícil achar alguém que falava inglês para ajudar a gente em alguns momentos que a gente precisou. E Montreal já foi mais fácil. Montreal, a gente conseguiu falar inglês em praticamente todos os lugares que a gente foi. Eu acho que já é porque está mais próximo de Ontário ali. Mas é um país totalmente diferente. As pessoas são diferentes, a arquitetura é diferente. Então, eu acho que se você quer inglês aí, ou quer francês, quer mais essa experiência do Canadá francês, tem que ir para lá mesmo, porque o resto do país, eu acho, pela experiência que eu tenho, eles não falam. Não conheci ninguém aqui em BC que tem francês fluente, que não tenha vindo ou de lá, ou seja, francês, que nasceu aqui. Pô, legal, Gustavo. Acho que deu para passar por bastante coisa aí dessa tua jornada aí em Vancouver. E legal ver que você está gostando, né? Sim. Depois desse tempo todo, depois de ter passado por Toronto, mas ainda bem que tu conseguiu encaixar a tua vida aí. E ter experiências tanto no centro, né, em downtown, como um pouco mais afastado no subúrbio. Sim. E é legal ver essa diferença de vida, né? Se o pessoal quiser entrar em contato contigo, tu quer deixar alguma rede social aí?
Sim, pode entrar em contato no LinkedIn, é a rede social que eu, rede social que eu mais uso. Social Hoje em dia profissional. virou, é, é que eu mais uso, então só procurar Gustavo Metzner, Gustavo Belloni Metzner. Meu nome vai tá aí, vai ficar fácil. Gustavo, novamente, muito obrigado aí por contar um pouco como tá sendo essa tua experiência, como que foram as entrevistas, né? E como que foi essa parte aí de começar a trabalhar e aprender sobre cultura nova. E que legal que tu conseguiu se encontrar, né? Ainda mais nessa morada aí no subúrbio, conseguiu encontrar onde tu quer ficar e onde que é agora o lugar que tu chama de casa, né? De home, como você falou. Então, muito obrigado novamente por Sim. essas duas partes. E, pô, até a próxima. Até a próxima. Cara, foi uma experiência muito legal. Muito obrigado por ter me convidado. Vamos fazer de novo. Quando tiver uns outros tópicos aí interessantes, a gente te marca e até a próxima, Gabriel. Até a próxima.